Que bom, mais uma vez nós estamos juntos. Que bom que você acompanha a Canção Nova e tudo aquilo que a Canção Nova faz de evangelização para te ajudar na caminhada de fé. Por isso que existe o programa A Bíblia no Meu Dia a Dia, para juntos nós fazermos o estudo bíblico, o estudo da palavra, a Lexio Divina. E eu me alegro muito em saber que você está comigo fazendo o estudo. Compartilha, porque o nosso programa fica lá no CN Plus, no CN Play, lá no nosso YouTube. E você pode compartilhar, falar, olha aqui, ó, você quer estudar a Bíblia, o Antigo Testamento, principalmente que as pessoas têm dificuldade, manda para elas, para que mais pessoas agreguem a nós e possamos juntos fazer o estudo bíblico. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia. Antes, vamos rezar. Vamos rezar. Vamos pedir o Espírito Santo. Acabei me esquecendo de suplicar aquele que nos conduz no nosso estudo. Depois a gente pega a Bíblia e o caderno para anotar o texto de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Agora sim, toma aí a sua Bíblia, o seu caderno, vamos anotar o número que nós vamos estudar do capítulo 26. Números, capítulo 26, versículos do 57 ao 65. Números, capítulo 26, versículos do 57 ao 65. Vamos ler juntos o texto e depois meditá-lo. Estes são os levitas recenseados por casas. De Gerson, a casa dos Gersonitas. De Caate, a casa dos Caatitas. De Merari, a casa dos Meraritas. São essas as casas de Levi. A casa dos Lobinitas, a casa dos Hebronitas, a casa dos Moolitas, a casa dos Musitas, a casa dos Coreitas. Caate teve como filho Anrã. A mulher de Anrã chamava-se Jocabede, filha de Levi, nascida no Egito. Ela deu a Anrã 3 filhos, Arão, Moisés e Maria, a irmã destes. Filhos de Arão eram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram quando ofereciam um fogo profano na presença do Senhor. O total dos recenseados do sexo masculino com mais de um mês era de 23 mil. Eles não foram recenseados junto com os outros israelitas porque lhes foi dada herança, não lhes foi dada herança alguma entre eles. A geração da saída morreu. São esses os israelitas recenseados por Moisés e pelo sacerdote Eleazar nas planícies de Moabe, junto ao rio Jordão, na altura de Jericó. Entre eles não constava nenhum dos israelitas recenseados no censo realizado por Moisés e pelo sacerdote Arão no deserto do Sinai, como o Senhor lhes tinha dito que morreriam com certeza no deserto. Não sobrou nenhum deles, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Vejam só, chegamos à tribo de Levi, ao recenseamento da tribo de Levi. Os levitas não recebem terra por herança. Olha que coisa profunda. É o Senhor a herança deles. Apesar de nós virmos aqui, o número deles e tal, mas eles não recebem a terra por herança. Quem são esses, nós olhando para a realidade atual? Os consagrados, os ministros ordenados, sacerdotes, diáconos, sacerdotes, bispos, os adoradores, aqueles que servem ao altar, que recebem a herança espiritual. Esses são os levitas, aqueles que não recebem a herança da terra, a herança material. Agora, a gente vê alguma coisa importante aqui. Os infiéis, eles não entrarão na terra prometida. Toda aquela geração que murmurou, todos aqueles que se levantaram contra Moisés e contra Deus, vamos lembrar, foi no livro dos Números que nós estudamos, como Moisés mandou os espiões, 12, um de cada tribo, para verem se a terra era boa, se ela corria leite e mel, como que era a terra, o povo que lá morava, ou os povos.
E aí eles voltam e eles murmuram. E eles incitam a comunidade contra Moisés, contra Arão, dizendo exatamente que lá existiam cidades fortificadas, homens gigantes. A terra era até boa, tinha fruto, tinha água, eles levaram os frutos, mas eles não venceriam aquele povo. E aí a comunidade toda, todo aquele povo se pôs a murmurar, queria voltar para o Egito. Eles queriam escolher um outro líder para colocar no lugar de Moisés, e Deus disse: vocês não entrarão na terra prometida. Somente 2 permaneceram fiéis. E esses 2 está aqui no versículo 65, escrito o nome deles. De fato, o Senhor tinha dito a respeito deles que morreriam no deserto. Todos morreram no deserto. Aquele antigo povo murmurador e infiel. Não sobrou nenhum deles, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Agora, depois que Moisés morrer, é Josué que será o líder, que entrará com esse povo na terra prometida, atravessando o Rio Jordão, entrando na direção de Jericó e começando ali o caminho de posse da terra, de possessão da terra. Então, a fidelidade precisa estar diante dos nossos olhos. Somente os fiéis entraram na terra prometida. Uma nova geração precisou nascer para entrar na posse da terra, para tomar posse da terra prometida por Deus. Isso diz muito para mim e para você. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A nossa salvação está na perseverança, na fidelidade. Por isso que Deus nos dá tempo, por isso que existe sacramento da confissão, por isso que existe exame de consciência, para que nós retornemos sempre para o caminho do Senhor. Para que eu e você, sempre que cairmos, sempre que fraquejarmos, sempre que estivermos fora da graça de Deus, nós voltemos. E aí a gente se estabelece como o povo que perseverou, que permaneceu, que passou pela prova. Quantas provações, não é verdade? Quantas dificuldades nós enfrentamos na nossa vida. Aquilo que nós rezamos na Salve Rainha é uma verdade. Nós atravessamos este vale de lágrimas. Nós passamos por esse deserto desafiador, onde nós somos provados no fogo desse deserto. Somos provados para que sejamos fiéis. Então, é muito importante que nós vivamos dessa maneira. Experimentemos a graça de Deus. Experimentemos a fidelidade. Sejamos como Calebe e Josué. Aqueles que já são mais antigos na caminhada, que já estão numa idade avançada, vocês são para nós, Calebe, Josué, aqueles que permaneceram fiéis da geração passada, da geração incrédula, da geração murmuradora, da geração infiel. Vocês permaneceram fiéis. O livro do Eclesiástico até louva os cabelos brancos daqueles que perseveraram, não é verdade? Os meus já estão brancos, eu ainda estou novo, mas eu quero chegar na idade até onde Deus me der de vida, assim, fiel ao Senhor. Eu faço parte desse grupo levita, que não tem herança material. A minha herança é espiritual. A minha herança é o Senhor. Mas você também pode ter o Senhor por sua herança, estabelecendo isso na sua vida. Eu quero que o Senhor seja a minha herança. Eu quero que as realidades espirituais, os dons de Deus, os carismas, tudo aquilo que são virtudes, tudo aquilo que é graça de Deus faça parte da minha herança. Deus, eu quero receber como teu filho, como teu escolhido, como adorador que eu sou. Talvez você não seja um ministro ordenado, você não seja um consagrado, mas você foi consagrado no batismo. E você tem direito à herança do Senhor e de todas as graças dele. E a gente precisa buscar essa herança, conquistar essa herança, estar debaixo dessa promessa. Eu estou caminhando debaixo dessa promessa. E eu quero convidar você a caminhar debaixo dessa promessa. É importante ter consciência para que, tendo consciência, nós avancemos naquele que é o projeto de Deus para nós. A eternidade, o céu.
Qual é a mensagem que nós podemos escolher hoje do texto que nós estudamos? Deus é sempre fiel e cumpre todas as suas promessas. A justiça do Senhor se estabelece a cada novo dia. E no tempo em que vivemos, essa justiça é também misericórdia, oportunidade de conversão. A cada novo dia, devo renovar o meu compromisso de fidelidade ao Senhor. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Exatamente isso. A perseverança exige de nós um compromisso de fidelidade. Todos os dias, ao acordar, peça para Deus: Senhor, faz-me fiel. Eu quero ser fiel até o fim. Pode ter certeza, Deus não nega a nós o pedido daquilo que é para a nossa salvação. Ele não vai negar para você. Pode ter certeza disso. Peça insistentemente, com humildade, aquilo que é para a sua salvação. Vamos rezar, vamos reagir a essa palavra. Senhor, muito obrigado porque a revelação que a sua palavra me traz e traz aos meus irmãos e às minhas irmãs, ela é preciosa. Caleb e Josué permaneceram fiéis quando todo aquele povo se revoltou contra o Senhor e contra Moisés, se rebelou, murmurou, quebrou a aliança, foi infiel. Eles ficaram pelo caminho. Somente Josué e Caleb e a descendência nova que foi erguida para adentrar a terra prometida, vai entrar nessa terra prometida. Esse recenseamento, ele nos mostra exatamente isso, Senhor. Mas eu e os meus irmãos queremos ser também como essa tribo que foi recenseada no texto de hoje, os levitas. Quero o Senhor por herança, quero os dons do Senhor como minha herança, quero os carismas do Espírito como minha herança, os frutos do Espírito como minha herança, quero as virtudes, todas as graças que o Senhor tem como minha herança, porque o Senhor também é minha herança, porque eu sou consagrado no batismo. E me conceda, ao assumir essa herança, as graças do Senhor, o dom da perseverança, para que eu persevere até o fim e seja salvo. Amém. Volto a dizer para você algo importante na conclusão do nosso estudo de hoje. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Que a salvação alcance você e a sua casa. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.